Eu li bastante coisa esses dias, mas eu vou tentar ser breve. Eu li essa biografia da Teresa de Ávila, da escritora francesa Marcelle Auclair. É uma biografia assim com várias ilustrações, né? Produções de retratos da Teresa, contemporâneos dela, obras de arte, locais que ela viveu, né? E eu tinha essa biografia, eu ganhei de presente já tem bastante tempo, tinha uns 5 anos, mas finalmente eu li. Eu gostei muito, eu cheguei a considerar a ideia de fazer um vídeo, mas eu acho que eu senti isso muito lendo. É um livro de mais recolhimento, mais para você pensar para você mesma, né? Você se identificar, no caso, com algumas experiências, com algumas lutas da Teresa e aquilo que ela aprende, né? E compartilha em determinados momentos e que aí a sua biógrafa registra, a gente procurar aplicar para a nossa realidade, para a nossa vivência como cristão, né? Eu não sou católica, mas já falei sobre isso. Eu encontro muita percepção, especialmente na área de espiritualidade, nas obras de autores cristãos, especialmente os antigos mesmo, aquilo que a gente chamaria de autores clássicos, dentro da fé cristã, e em algumas biografias como essa aqui. Essa é uma biografia que ela não conta simplesmente a história da Teresa, ela vai mostrando em alguns momentos, quando ela até coloca trechos dos livros da Teresa, o livro da vida, Castelo Interior ou Moradas, Fundações e vários outros, inclusive alguns que eu não li ainda. Pensei que eu tinha lido tudo dela, mas eu descobri aqui que ainda tem algumas coisas que eu não li, que eu tenho que procurar. E aí a autora vai apresentando alguns trechos, eu esqueci de botar os marcadores aqui para até ler, de repente, algum trechinho, que então ela não se limita a contar a vida da Teresa, ela passa um pouquinho nesses trechos dos livros da Teresa que ela coloca, ou até parte da correspondência da Teresa, a sua aprendizagem, a sua vivência como cristã, aquilo que ela foi descobrindo e que a levou a ir amadurecendo, né, e se tornar a Teresa de Ávila. Gostei muito mesmo. E é uma biografia assim que eu achei não só que tem esse lado, né, de vivência espiritual, de crescimento espiritual, e não apenas contar a vida da pessoa, mas procurar acompanhar o seu progresso, né, a sua maturidade enquanto cristão. E eu achei assim que é uma biografia que também não evita algumas das colocações e algumas das tomadas de decisão e até algumas episódios, né, e falas da Teresa que são assim famosas e que podem escandalizar quem está de fora. Gostei muito. Depois eu li o livro que eu tinha comprado, já tinha mostrado aqui, o Clube de Leitura de Jane Austen, da Karen Joy Fowler. É bem parecido com o filme, mas eu achei que o livro é até, em termos de narrativa, diferente do filme numa coisa, ele não é linear. O filme, quem assistiu o Clube de Leitura de Jane Austen sabe que ele é um filme linear. Desde o princípio, você sabe quem é quem, como é que fulano conheceu Cicrano, porque isso é mostrado de uma forma linear, acompanhando passo a passo, né? Tem alguns episódios no filme que são acrescentados, eu creio que para justamente construir essa forma linear de contar a história. E aqui você não tem isso. Você tem os capítulos em que a cada mês as 4 mulheres e o homem que formam o clube de leitura se reúnem para discutir um dos romances da Jane Austen, né? Cada um dos 6. E aí, em cada um desses capítulos, a autora se concentra num dos membros do clube de leitura e aí nos conta sobre esse personagem ou essa personagem, né? Sobre cada uma das 4 mulheres e sobre o homem. Eu gostei bastante. Não achei que é um checklist assim fraquinho. Eu vi algumas pessoas falarem, né? Eu não achei. Eu achei até a construção dele interessante. É um livro sobre livros e assim eu botei na minha prateleira de livros sobre livros. E
tem algumas percepções sobre personagens e sobre romances da Jane Austen, como tem no filme, que vale a pena e torna a leitura o clube de leitura de Jane Austen muito gostoso, especialmente para quem leu os livros da Jane, né? Para quem já conhece os personagens, para quem até se debate se gosta dessa figura, se não gosta, por que ela deu esse final para esse personagem, né? E aquele final para o outro personagem. Os tipos de perguntas, de comentários, de percepções que os leitores têm sobre livros, e aqui no caso, sobre os livros da Jane. Eu li também, eu ia deixar para o mês da leitura mágica, mas eu não estava achando nada que me agradava na estante, aí peguei. Geralmente eu deixo esses livros menores para o mês da leitura mágica, mas eu acabei pegando A Bela e a Fera, né? Nessa edição de clássicos de bolso da Zahar, que eu comprei ano passado, que tem as duas versões da lenda, né, do conto de fadas da Bela e a Fera, a versão de 1640, que foi a primeira, da Madame de Villeneuve, e a versão que se tornou clássica, que é da Madame de Beaumont, que foi escrita cerca de 16 anos depois da primeira versão, em 1756, se eu não estou enganada, e que é a versão famosa e que deu origem aos filmes e aos desenhos animados que a gente conhece. Essa versão que é menor, né, da Madame de Beaumont. Mas tem a primeira versão que deu origem mesmo à história, né, que é a história original da Madame de Villeneuve, de 1740. Eu gostei, tem algumas ilustrações também, inclusive algumas muito bonitas mesmo, realmente muito bonitas. Mas eu achei que a versão original, aí eu acho que dá para entender porque a versão que é menor da Madame de Beaumont se tornou a versão clássica e popular, né? Eu achei que a versão original da Madame de Villeneuve, embora ela seja mais rica, tenha mais detalhes, ela tem inclusive mais para a parte final o ponto de vista da fera, né, contando parte da história e da sua própria história antes de se tornar fera. Eu achei que ela tem uns prolongamentos depois que a situação principal se resolve, que fica parecendo assim que a autora queria estender a história. E aí eu acho que perdeu um pouco aquele formato dramático, né, de você ir caminhando na história, chegar ao clímax e aí ter a solução da história. Depois que tem a solução da história, ficou me parecendo que a Villeneuve criou mais alguns problemas que não eram necessários, né? Ficou interessante a história, ela é mais rica, né? Ela tem mais detalhes, os personagens estão mais explorados, né? O caráter da Bela, o caráter da Fera, justamente porque você tem mais páginas e mais aventuras. Mas eu acho que a versão da Beaumont ficou clássica, não simplesmente porque é mais curta, mas porque ela obedece essa estrutura narrativa. Você tem o começo, aí você tem o ápice da história, o clímax, e você tem a solução. E depois da solução, acabou. Você não tem um prolongamento que te dê aquela impressão de por que ela está estendendo essa história. Ela tinha um número de páginas obrigatório para escrever? Fica meio estranho, né? Então, embora eu ache todas as duas versões boas, eu acho que em termos literários, vamos dizer assim, a versão da Beaumont merece a fama que tem em relação à da Villeneuve. Apesar da Villeneuve ser mais rica e ter mais detalhes. Depois eu li esse aqui, que eu também tinha mostrado, que eu comprei recentemente, Doce Relíquia Mortal, em que a Nora Roberts trabalha com uma parte da história no início do século XXI, né? E aí, como Nora Roberts, ela escreve aquela história de amor que tem alguns elementos de romance policial, e depois a segunda parte que ela escreve como J.D. Robb, que é como eu gosto, em que ela coloca a história no futuro, né? Com a sua detetive do futuro, que é a Eve Dallas. Talvez por isso, porque você tem, né, mais de 500 páginas, metade dele ela escreve como Nora Roberts, e não gosto dessa faceta da autora, já falei isso, eu gosto dela escrevendo no seu pseudônimo os romances policiais futurísticos, né, de ficção científica, vamos dizer assim. Eu não gostei tanto desse livro como eu costumo gostar dos livros da série Mortal. Ele é legal para quem gosta, né, da Eve Dallas e tudo, gosta dos personagens, mas você tem pouco espaço para eles aqui, porque é só cerca de 200 e poucas páginas.
e não desenvolve tão bem, né? Porque a história está menor e fica realmente para quem é fã, como é o meu caso, porque não acrescenta nada assim a você conhecer mais os personagens e ver algumas facetas deles que podem ser curiosas, como acontece em outros livros da série Imortal. E por último, eu terminei de ler hoje esse livro, essa biografia da Ruth Tucker sobre a Catarina von Bora, primeira dama da Reforma, que eu também já mencionei aqui, né, que é uma biografia da esposa do Lutero, sobre quem a gente praticamente nada sabe. E existe uma razão por isso, porque como a Ruth Tucker coloca aqui na biografia, a Catarina não deixou nada escrito. Até as poucas cartas, que acho que são seis ou oito cartas que ela escreveu, não escreveu de próprio punho, e são cartas assim, mais a ver com negócios, com coisas que ela estava fazendo pela família, né? Porque a Catarina foi o lado financeiro e administrativo do casamento, né? O Lutero, ele era um homem brilhante teologicamente, mas ele não tinha pelo jeito, nenhum pendor para lidar com finanças, para administrar corretamente o dinheiro, né? Os alunos às vezes não o pagavam, né? Ele achava que ele não devia cobrar, mas a Catarina, como a Ruth Tucker conta aqui, né? A Catarina ficava zangada com aquilo, do fato de verem as pessoas explorando o marido dela, né? Eu vi isso um tanto como uma exploração. A casa deles vivia cheia, né? Às vezes com 40 pessoas hospedadas ali, comendo, bebendo, né? Ela tendo que lavar aquela roupa toda e alimentar todas aquelas pessoas, né? E trocar as roupas de cama. Funcionava como uma pensão, mas muitos desses pensionistas não pagavam, né? E o Lutero não era bom de cobrar, às vezes ele deixava para lá, agora ela ficava aborrecida. Talvez por isso até muitos dos conhecidos e admiradores e amigos do Lutero não gostavam da Catarina, porque ela era aquela que fazia aquilo que era antipático fazer, né? Cobrar as pessoas, né? Chamar a pessoa à realidade. Escuta, olha aqui, a gente tem esses gastos e tudo, você não vai fazer sua parte, não? Parece que ela tinha um tanto esse papel. Como administradora, né, das finanças da família, e por causa dessa administração dela, que era sábia, pelo que a Ruth Tucker conta, é que eles tiveram um período de bastante prosperidade mais para o final né, os últimos anos do casamento. As coisas viraram quando Lutero faleceu, porque coisas que haviam sido, inclusive, garantidas e pedidas pelo Lutero quando ele estava morrendo, para que cuidassem da Catarina e dos filhos, né? Não foram obedecidas pelos homens que ficaram depois. Também é um livro interessante, uma biografia interessante que nos revela que o Lutero podia ter muitos discursos sobre superioridade masculina e submissão feminina, mas pelo que a Ruth transcreve das cartas dele para a esposa, né, para Catarina, ele vivia uma relação muito mais de mutualidade com ela do que de supremacia versus submissão. Porque ele deixava muitas coisas na mão dela, comprar terras, né, resolver problemas com os trabalhadores ali da casa, né, administrar mesmo as finanças da família, porque ele sabia que ela era mais competente do que ele nisso. Então ele entregava tudo isso a ela, né? Como a Ruth Tucker conta, não foi um casamento a princípio por amor, mas a gente vai percebendo, pelo que ela, né, nos conta aqui, que depois houve esse amor, né? O fato dos dois se estimarem, se respeitarem, admirarem as qualidades um do outro, e quando o Lutero morreu, ela realmente sofreu muito, a Catarina. Eu gostei muito. É que muito do que a gente sabe realmente sobre a Catarina é através dessas vozes masculinas. Comentários de conhecidos do Lutero, que inclusive não gostavam dela, e especialmente a correspondência do Lutero para a esposa, e às vezes mencionando aquilo que a esposa estava fazendo ou alguma coisa que ela havia dito para um outro correspondente seu, né? Bem bacana também, gostei.